Sejam bem-vindos a mais essa sessão sobre novidades de Generative AI no geral da AWS, Machine né? Learning, Isso, Generative exatamente. Eu AI, espero que vocês exatamente. curtam. Aliás, falar em curtir, aqui vos fala Fábio Balancin, eu sou especialista de Machine Learning e Inteligência Artificial aqui na AWS. E ao meu lado está... Fala galera, eu sou o Evandro, eu também sou especialista em Inteligência Artificial e Machine Learning. E a gente está aqui para contar um pouco mais para vocês, né? Para vocês que acompanharam o nosso treinamento no final de 2023, mais ou menos. Estamos aqui comecinho de junho de 2024, muita coisa foi O ano já acabou, lançada. cara. O ano não chegou na metade ainda. Ah, Muita coisa foi lançada, temos novidades no lado de inteligência artificial na AWS, coisas que estavam em preview estão em GA, então tem bastante coisa aqui para a gente falar. Vamos começar falando sobre o Amazon Q. O Amazon Q foi um serviço que foi lançado a em galera preview adorou. Nossa, o que a no galera fala do que... reInvent, né? Muito bom. E agora ele já está em GA. No final de abril ele foi Foi promovido a GA, né? promovido Global Available. a GA exatamente. E a gente tem alguns sabores de Amazon Q, né? A gente tem Amazon Q for Business, que a gente já vai falar para vocês. Quem lembra do Code Whisperer? Você lembra do Code Whisperer? Lembro, ele ajuda muito na hora que você tá codando lá, aquelas POCzinhas, né? As famosas Exato. POCs. Inclusive a gente tem um treinamento focado em Whisperer. E o Code Whisperer, ele virou o Amazon Q Developer. Então, ele foi integrado, Sofreu um rebranding. além da parte, né, você conseguir conversar ali com o seu código, selecionar um trecho de código ali, pedir para ele explicar o que está acontecendo, pedir para ele gerar um código que você não tem e depois dar um clique e mandar ele mover para o seu arquivo ali, para o seu .py E ali. também converte, né? E Aquele fazer código Java conversão. seu, mandar para Python, uma coisinha mais moderna. Converter, JavaScript. mudar, interpretar. Então, você tem ali um assistente inteligente, né? Usando inteligência artificial generativa por baixo do capô, por baixo dos panos. E que agora, né, está em GA aí como Amazon Q Developer. Então, além do Developer, né, que a gente teve uma sessão, a gente tem o Q Business, que quando surgiu como preview, foi o queridinho, como meu amigo Fábio falou. Porque ele tem a função do chat, né? Que pro Exato. cliente, cara, é tudo. Aquele negócio Conta aí um pouco mais pra galera. Não, é maravilhoso, porque assim, olha... Beleza, você tem o serviço do Bedrock, que é muito focado em builder, né? Que você vai construir o seu chat, você vai usar os modelos ali, os modelos LLM ali e acessar e mandar request, responder e tudo. Mas é uma coisa focada em builder. Então, se você tiver que fazer o seu chat, você vai ter que implementar a sessão de usuário, você vai ter que implementar puxar histórico, você vai ter que implementar algumas funções satélite em volta do seu chat. Quando que se você pegar um serviço que já é direto para você implementar para o usuário final, entre aspas, você pode usar para o usuário interno também, o Kill, no caso, ele vai trazer isso, né? Ele vai trazer sessões de usuário, você vai poder ter a autenticação do usuário, né? Você tem a questão de Exato. puxar histórico da conversa, você tem as questões lá da API que já está toda prontinha para você só utilizar. Tem até uma web experience que você pode fazer. Exato. Só explicando para vocês de forma geral, né, galera? Para quem não testou ainda, recomendamos testar. Como que ele funciona aqui o business, né? Você vai ter uma origem de dados, então você tem ali uma lista de data sources que vocês podem conectar. Isso inclui S3, por exemplo, para quem não conhece ou não está familiarizado, aí é um repositório de arquivos, onde você consegue subir ali arquivos através de uma API. Joga seus docs, joga seus então, PPTs. você pode jogar seus PDFs ali, seus documentos no Excel, S3. Mas Doc. se você quer puxar de algum serviço, né, de alguma plataforma, por exemplo, Salesforce, de algum, enfim... Não, tem até e-mail Até lá, de banco relacional. Você então, pode criar uma custom source, né, para você conectar em fontes customizadas. Lê esses dados. O Amazon Q ele é um serviço gerenciado, então você não vai ter que se preocupar aí com infraestrutura, com administração disso nem nada. Escolher o modelo. Escolher modelo, que modelo usar, isso vai ser transparente. Ele vai ingerir isso, ele vai converter, vetorizar,
usar um motor de inteligência generativa e você consegue trabalhar fazendo perguntas em cima dos seus documentos. Então, você vai conseguir ali, por exemplo, você pode pegar, acho que a gente, se eu não me engano, a gente fez um exemplo com a LGPD, Sim! no treinamento anterior. Você pode pegar ali o PDF com a LGPD, subir ali, fazer perguntas e Não, respostas. dou até outro exemplo que eu faço muito com clientes, que é o seguinte: você pega as regras de juros do Banco Central, e aí você fala, quero financiar um carro em 12 vezes, qual vai ser os juros que eu vou ter? Uma vez que você tem a base de conhecimento do que é os juros, né? Porque isso é legal, né? Como é que eu peguei essa página do Banco Central? Você poderia copiar a página, baixar um doc, jogar na S3, mas E você tem o web você crawling, tem o web que é crawler fantástico. Você só disponível. põe um Exato. link e ele consome o link para você e traz aquilo lá para dentro como uma base de conhecimento do Kill. E fica maravilhoso, porque aí, além dele usar o conhecimento que ele tem para tirar dúvidas sobre juros, tem cenários que as pessoas fazem que eu acho incríveis. Por exemplo, calcular os juros, já que ele sabe a regra de juros. Ele Exato. vai relacionar as informações e dar um resultado ali para você de uma nova informação. Isso é fantástico. Utilizado para vários casos de uso. E complementando, depois que você fez isso, imagina pensando aí num caso de negócio da empresa de vocês, né? Você tem a base de conhecimento para consultar e você quer gerar uma ação depois disso. Então pensa, o próprio usuário interno de vocês tem dúvidas sobre Service Desk, por exemplo, sobre equipamentos internos da empresa. Ele pesquisa ali, ele viu numa FAQ ali, ele achou a resposta para o que ele precisava, ele viu que ele precisava abrir um ticket no Gira, por exemplo, ou no Salesforce. E ele abre o ticket? Você tem integração para executar uma ação direto via Amazon Q Business. Então, você consegue colocar uma ação para executar essa ação depois também. Então, você consegue fazer ali todo o seu workflow ali de busca em documentos e executar ações e simplificar, né? E entregar valor ali para os usuários de negócio, né? Então, isso consegue reduzir muito o tempo que vocês gastam aí com tarefas cotidianas e ajudar, né? E auxiliar a equipe de vocês aí nas principais tarefas aí do dia a dia. Vamos falar de outra novidade? Vamos falar eu não diria o velho novo, mas aquilo que é base de tudo de Machine Learning para Vamos falar criar os modelos do nosso queridinho? Mais. O nosso querido de sempre, o SageMaker. SageMaker, o fazedor de conhecimento. O SageMaker, a gente falou um pouquinho, mostrou algumas interfaces aí para vocês, né? No reInvent do ano passado, no final do ano, ele foi totalmente reestilizado, né? O SageMaker Studio, tá? Então, pensa que o SageMaker, ele é uma plataforma, né, gerenciada. Vocês não têm esse trabalho aí para gerenciar a infraestrutura dentro da AWS de todo o seu ciclo de modelo, de todo o seu ciclo de machine learning. Puxando o gancho, né? Quando a gente fala das camadas de machine learning da AWS, você vai ter 3 camadas principais ali, né? Você tem a base, que é a infraestrutura, que você vai ter processadores até de propósito específico, como o inferente aí, o Trainium, que você pode usar. A gente fala depois do ano. A gente vai falar um pouquinho mais deles. Vamos já aproveitar o gancho, né? E a gente volta para o SageMaker, mas no reInvent a gente também anunciou né, que em breve teremos disponíveis Trainium 2, né? Uma nova geração de chips para treinamento de modelo. Essa era o único spoiler. Esse era o único spoiler. Que são pensados para LLMs, inclusive. E do Graviton 4, né? Assim, que você pode usar também com outro tipo de plataforma. Mas voltando aqui um pouco. Voltando nas camadinhas que a gente estava desenhando mentalmente aí para você. Essas camadinhas, você tem lá a camadinha base, né? A primeira, que tem a infraestrutura. Aí você fala, eu quero uma GPU, eu quero uma instância com Trainium para treinar meu modelo. Mas eu vou fazer isso em C++, dá muito trabalho, eu vou implementar isso direto no console ali, via SSH. Aí você tem uma plataforma em cima no meio, né? Essa plataforma em cima seria o SageMaker. Então não veja o SageMaker só como uma IDE, inclusive, né? Veja o SageMaker como uma plataforma mesmo, que vai ter o SDK que você pode usar, inclusive na sua máquina local, se você quiser puxar o SDK e autenticar, claro, todos os processos ali de autenticação da biblioteca, mas ele vai gerenciar
as instâncias que estão ali na base para você. Ele vai subir a instância para você para treinar um modelo e quando acabar o treinamento ele desliga sozinha. Ele vai paralelizar para você. Ele Exato. vai, cara, ele vai monitorar a instância, como é que tá o treino, ele vai fazer todo esse trabalho de gestão da infraestrutura que você teria que fazer em C++ ou em qualquer outra Exato. linguagem ali, direto no SSH. Exato. Então você tem ali todo o ciclo de vida do modelo você consegue gerenciar, né? E aí nós tivemos ali alguns anúncios, né, em cima do SageMaker, como uma API simplificada para a parte de inferência. Então vocês conseguem ali via Python, por exemplo, com algumas anotações simplificadas, fazer ali um deploy rapidamente ali de uma instância para fazer inferência. A gente teve, acho que a principal alteração é toda a reestilização, né, do ambiente do SageMaker. Então ele se tornou um ambiente mais simples, eu diria, né? E aí você tem ali opções, né, dentro do SageMaker, né? No passado a gente trabalhava ali com o ambiente em cima de Jupyter Lab. E agora você tem a opção de escolha. Então vocês têm como, por exemplo, escolher entre, eu estou familiarizado aqui com Jupyter Lab. Então você, no menuzinho ali da esquerda, você escolhe o Jupyter Lab. Eu gosto mais de Visual Code, né? De Code Editor, baseado em Visual Studio Code. Então, eu posso também subir um ambiente baseado em VS Code. Eu gosto de R, quero trabalhar com RStudio, também tem essa possibilidade. Quero uma plataforma de pouco código. O Canvas agora ele está embarcado dentro do SageMaker, que é uma solução de no-code, né, dentro da AWS. Então, para quem não conhece Machine Learning e quer criar modelos, você vai criar ali com uma ferramenta totalmente sem código, conseguir criar todo esse fluxo ali de preparação de dados, treinar, testar esse modelo. Então, todas essas etapas, todas essas possibilidades vocês têm ali dentro do estúdio, né? Tudo isso também é integrado, então vocês conseguem integrar isso com IAM, com Identity Center para filtrar ali a autenticação, a autorização de usuários, né, as regras de permissionamento, como grande parte dos serviços da AWS funcionam. Então, essa é uma novidade bem interessante. O ambiente ele está bem mais rápido, então os kernels, né, existem alguns kernels sugeridos ali, os kernels iniciais, vamos dizer assim, dentro do ambiente do estúdio, eles carregam muito rápido, então você consegue rapidamente ter um ambiente ali baseado em Jupyter, por exemplo, para testar, criar ali seus modelos e tudo mais. Jumpstart também, a gente tem ali um hub de modelos já prontos dentro do SageMaker, onde vocês conseguem, né, via SageMaker Jumpstart, fazer deploy num clique ou fine tuning num clique, né? Então você vai escolher um modelo, eu quero fazer fine tuning no Llama da Meta, por exemplo. Você escolhe ali o modelo dentro do Jumpstart, aponta o seu dataset no S3 e clique. E ele começa o job de fine tuning, baseado nisso, provisiona infraestrutura, treina. Quando isso termina, esse modelo fica disponível para você fazer deploy e testar. Então, isso que é legal, que vocês conseguem fazer isso de forma muito fácil. Você não precisa criar e customizar tudo isso. E é mais uma opção para a galera rodar os workloads de AI, né? Principalmente com as novas instâncias de GPU, de Trainium, porque até eu acho que no próprio Jumpstart ele fala quais são as instâncias recomendadas para você fazer esse fine tuning ou para você treinar o modelo em si. Mas é interessante porque você está acostumado eu quero usar o Bedrock, por exemplo, que é mais serverless, né? Que você vai ter aquela troca de tokens, né? A cobrança vai ser input token e output token. E você está acostumado a só bater no modelo e responder. Mas você tem o custo ali, que é o custo baseado em tokens, né? Aqui não. Aqui você provisiona uma instância e o custo muda, né? O seu custo é a instância ligada pelo tempo que você está utilizando. Às vezes, nesse balanceamento, se você tem muito acesso, se você tem muito uso, pode ser muito interessante você olhar para esse tipo de solução. Exato, exatamente. E já que você mencionou o Bedrock, né? Vamos seguir aqui meio que Por que não? encerrar o nosso... Exatamente. Com as novidades do Bedrock. Esse tem mudado bastante, né? Ele tem acompanhado o passo da IA generativa. O queridinho. O queridinho do Esse momento. sim é o queridinho, né? A gente falou um pouco para vocês do Amazon Bedrock, tivemos ali algumas sessões, né?
mostrando ali, né, o Bedrock ali para vocês nas sessões... Nas sessões de 23? Nas sessões do final do ano passado. Exato. E o Bedrock, né, ele é o jeito mais fácil de vocês construírem e escalarem aplicações de IA generativa dentro da AWS. O Bedrock, você usa modelos de IA generativa através de uma API. Então, você não tem que se preocupar com nada, zero infraestrutura, com zero provisionamento. Você vai trabalhar nesse modelo de token de entrada e token de saída. E o mais interessante, né, além das diversas customizações que a gente já vai falar, você tem a opção de modelo. Então, você consegue escolher diversos modelos. E a gente tem uma grande novidade de modelos, né? Muita coisa mudou nesse tempo. Sim, antigamente a gente tinha uns 4, 5 modelos, agora Exato. a gente tem muito mais. A gente embarcou os novos modelos da Anthropic, o Cloud, da família Cloud 3. O Opus, o Haiku e o Sonnet. Sonnet. Esses modelos são líderes, né? Se vocês pegarem os principais benchmarks de mercado, vocês vão ver que eles estão ali no topo. Principalmente o Opus, né? State of the Art. Que é o modelo, é o maior modelo, né? Além desse modelo, né? Desse modelo da Anthropic, nós também, o Llama 3 está disponível no Bedrock. Tem novos modelos do Titan também. Novos modelos, o Titan Embeddings V2, que é uma nova versão para você gerar embeddings. Mistral. Modelos da Mistral, AI. Nos últimos tempos. Modelos novos da Courier, como o Command R e o Command R Plus. Command R, né? Vou falar assim. Então... Quer falar um pouco sobre os modelos? Eu acho que é interessante essa questão de modelos, porque normalmente a galera vai diretamente pro modelo, pro melhor possível. Lá, vamos olhar pro Cloud 3. Só que às vezes você não tem uma necessidade de um modelo tão, talvez poderoso ou tão verboso, né? Porque ele é mais completo, ele vai te trazer uma resposta bem completa, dependendo do prompt que você faz. Sim. Mas se você souber fazer um bom uso de cadeia de aprofundamento de pensamento, né? O Chain of Thought, se você souber fazer um bom prompt, se você souber corretamente usar a sintaxe da documentação daquele modelo, você consegue tirar ótimas performances iguais ou muito parecidas de outros modelos mais eficientes, como o Claude. E também não, tirando o mérito, porque o próprio Llama é um modelo muito bom, o próprio Mistral, o Command também. Cada um vai ter a sua aplicabilidade correta. Todos vão ter também, e eles vão ter preços distintos. Exato. Né? Às vezes e às vezes vale a pena. Putz, eu preciso falar num chat rápido, ou responder sim ou não. Sim. Pô, eu não ou às vezes você tem um RAG ali isso, por baixo, né? Pra quem tá vendo isso aqui, pra quem começou ao contrário, vendo primeiro esse recap do que o restante dos outros temas, um RAG é uma arquitetura onde você vai usar um modelo de embedding. Então, pensa no texto, né? Por exemplo, vamos falar aqui não é para fazer uma busca, né? Então, vamos pensar num cenário de uma busca por texto, tá? Eu quero buscar por texto num e-commerce de uma empresa, né? Então, eu vou pegar, nós estamos de camisas pretas os dois aqui, vamos falar, eu quero buscar uma camiseta preta no e-commerce, né? E vou digitar lá, né? Esquece imagem, não vou complicar para vocês nesse momento, apesar que não complica muito, mas pensa no texto. Vamos buscar por isso. Então, a base que eu já tenho de produtos, ela é vetorizada. A gente usa um modelo de embedding que pega o texto e transforma numa matriz, né? Num vetor. Isso é armazenado numa base de dados que vocês já devem ter escutado, chamado Vector Database, né? Que a gente inclusive lançou diversas opções dentro da AWS de base suportando, né, vetores, como OpenSearch, como Postgres, enfim. E aí você armazenou esses vetores. E aí eu quero buscar, né? Então eu digitei lá, camisetas pretas. Aí eu pego a minha pesquisa, vetorizo, uso um algoritmo de aproximação vetorial, retorno ali os vetores próximos, que vão ser os produtos equivalentes, né? Jogo isso para o meu LLM, para o meu modelo de IA generativa. Aí o meu modelo de IA generativa vai pensar ali, né, nessas respostas e te responder. E aí esse modelo, você pode escolher esse modelo, você pode trocar o modelo de embedding, você pode trocar
a base de Porque conhecimento no que final você ele vai tem. sumarizar, né, os melhores E aí resultados, na real. você não depende, né? Você não depende só do Claude ou Se a qualquer inteligência outro. está na sua Sim. base, você vai ter, às vezes, os modelos mais baratos vão te responder muito bem por seu caso de uso. Então, sempre pensar ali no caso de uso, né? No que você quer fazer, você vai ter ali um modelo correspondente que pode Mas o ajudar vocês. interessante é, você tem a escolha. Você não precisa Sim, pagar o máximo possível. Você pode economizar. É sempre questão de custo é sempre importante, né? Então, sim. acho que a gente está chegando num momento do mercado de Generative AI que as pessoas agora sim elas estão olhando para custo e essa decisão é importante. Mas além de custo, tem outras coisas que são muito Tem importantes que estão legais. acontecendo agora, né? Até só para fechar modelos, para a gente não esquecer, é legal também que a gente tem a família Cloud 3, eles são multimodais, né? Então você consegue trabalhar com Sim, texto e e imagem, por imagem, né? exemplo, no mesmo modelo. Então isso acaba sendo interessante dependendo do caso de uso que vocês Não, tenham, dou um né? caso, por exemplo, a gente pode pegar imagens de segurança ou imagens de análise mesmo, né? Então, já vi casos de uso de, por exemplo, você pega uma foto de tempos em tempos, né, de uma câmera de segurança e fala, nessa imagem tem alguma pessoa mexendo no objeto tal, ou tem algum ônibus parado é, na vaga A ou na vaga B, o condomínio. Condomínio é uma coisa polêmica, mas que é muito fácil achar exemplo. Você tira fotos de tempos em tempos. Qual carro estava parado na vaga A ou vaga B? Claro, ele é um modelo multimodal que vai aceitar e fazer Nunca análise em testei esse imagens, caso, né? mas é um teste Mas funciona, interessante. funciona. E você poderia usar sim modelos que trabalham com imagem ou serviços já AI, né, na terceira camada, né, voltando na questão das camadas, que seria o Recognition, que é uma AI já para imagem de reconhecimento já pronta da AWS que você pode consumir, que você pode também fazer um tipo de fine tuning que é o custom labels, né? Você pode treinar ele para treinar outros cenários, mas vale na hora do seu caso de uso pensar, putz, eu posso usar agora também Generative AI para analisar a imagem. Será que vale a pena? O custo, acho que às vezes agora você tem mais uma opção aí no seu deck de cartas aí de RPG para você Boa. escolher aí. E seguindo um pouco, né, no Bedrock, acho legal pegar que a gente falou um pouco de RAG, né? E falar que a gente tem uma feature já nativa no Bedrock, que é uma base de conhecimento que você, com poucos cliques, consegue consegue criar, perdão. Essa base de conhecimento, né? Então você consegue ali, com muito rápido, subir um RAG, né? É, Também no Bedrock, a gente tem algumas features interessantes ali quando a gente fala de customização, né? A gente tem Tem dois o... tipos de fine tuning, se você Exato. quiser falar um pouco mais, e a gente tem a importação de modelos, isso está em preview ainda, o model import, mas é uma feature Isso é interessante. legal, porque às vezes você tem lá no Hugging Face algum modelo específico para casos de uso jurídico, feito com Llama. E aí vale falar que na importação de modelo você tem algumas características, Arquiteturas. arquiteturas básicas que ele É, vai aceitar ali. Então eu tenho um caso de uso jurídico usando o Llama ali, um fine tuning que foi feito que eu posso puxar no Hugging Face e importar para dentro sim. do Bedrock e aí eu vou ter uma API pronta para eu consumir e fazer leitura de contrato. Você não precisa se preocupar com a infraestrutura. Exatamente. Você usar no modelo de token o modelo que você construiu fora do Bedrock, Porque ou Legal fez Tech o está tuning, muito em né? alta agora. A galera está É, muito olhando contrato, criando contrato com Generative AI, usando para todo esse então tipo é de um cenário. cenário interessante. E aí tem os fine tunings dentro do, né? Você fazer fine tuning, isso também é restrito a alguns modelos, depende do tipo, né? Basicamente tem dois tipos de fine tuning dentro do Bedrock, que é o fine tuning tradicional, que é você fazer com dado rotulado. Você vai jogar no S3 lá num bucket os seus dados, por exemplo, o texto, né, a pergunta que você faria para o modelo e a resposta desejada, que seria a completion, né, que ele deveria te retornar, e ele vai rodar um fine tuning em cima disso. Normalmente, para esse tipo de fine tuning, você não precisa de um volume muito grande. E a gente tem também o Continued Pre-Training, que é você retreinar com um volume maior para adicionar um domínio que ele não conhece. Então, eu quero pegar um domínio de uma linguagem que o modelo não sabe, ou termos jurídicos que ele não sabe. Eu vou pegar um grande volume de leis
eu não preciso rotular, eu vou entregar esses labels sem rótulo, vou entregar só o texto cru e eu vou treinar em cima disso. E aí eu vou ter um modelo, também um fine tuning, só que um fine tuning mais complexo e um pouquinho mais demorado para ser feito. A gente tem também agentes, né? Acho que agente é uma coisa... Os agents são Os agents, sim. uma coisa... Os agentes, né? O agent são uma coisa bem interessante. Tá um assunto muito em alta. Todo mundo agora quer utilizar agent, porque não adianta você ter um modelo que só responde as coisas para você, mas ele não executa uma ação, né? O agent é essa cola com o seu back-end, basicamente. Ele consegue executar as tarefas que você precisa dentro do seu chat, seja Sim. voz, seja texto, depende de como é que você implementou. Mas ele vai ligar, por exemplo, abre um ticket para mim, transfere a chamada para outro lugar, ou transfere a sessão do texto para outro lugar. Ou traz uma informação Ou dinâmica. traz uma informação dinâmica. De uma por exemplo, API sua, né? eu ligo para a empresa de luz e falo, ó, acabou a energia em casa, que horas vai voltar? Se eu sei, na hora que você ligou, claro, um cenário possível, né? Que o número tal que tá ligando é o Fábio, que mora em São Paulo, no bairro X, ele já automaticamente consegue no back-end, bom, é o Fábio, ele mora no endereço tal, e aí eu relaciono no back-end chamados em aberto de possíveis subestações que queimaram ou explodiram, que estão com manutenção agendada. Ele vai falar, olha, a previsão é tal, porque ele conseguiu acessar o back-end e já trouxe a informação para mim de quando que volta a energia. Então, maravilhoso. Eu listei um caso de uso, mas a criatividade é o limite nesse caso, porque Sim. é um novo tipo de interface com o usuário aí, de forma que você consegue implementar tudo. Afinal, é um lambda ali que você consegue colocar intermediando as chamadas, né, do seu modelo. E para fechar, vamos falar de guardrails, né? Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com IA responsável. Sim, segurança é uma coisa que a gente aqui na AWS dá muito foco. E, por exemplo, o modelo responder algo que não deveria, né? Ou perguntarem alguma coisa que não deveria. Eu vou falar de futebol. Esse foi um teste que eu fiz recente até num cliente. Eu proibi o modelo de falar de futebol. Exato. Ele podia falar de qualquer coisa. E aí menos você futebol. tem os guardrails, que são filtros, né? São grade não fica legal, mas são constraints que você coloca ali, restrições que você coloca, tanto no prompt quanto na resposta do modelo. Então, se o usuário fizer uma pergunta que ativa um guardrail, uma regra... Tópico, né? Na verdade, a gente cadastra tópicos. Tópicos, né? Ou temas... Temas tóxicos, que ele vem pré-configurado. Né? Até a questão de prompt engineering. Informação hack, né? sensível também, né? Então ele bloqueia o prompt e te devolve a resposta que você customizou, né? Dizendo, ó, eu não posso comentar sobre esse assunto. E vale uma coisa aí, porque claro, você pode customizar a resposta, como que ele responde, quando ele bate no guardrail, né? E quando ele bate no guardrail, ele não vai consumir o modelo. Porque ele já descobriu que não é para consumir. Então você não vai ter nem o consumo de tokens diretamente. Isso, E isso é o prompt, né? Se ele bloquear seu prompt. Se ele bloquear sua resposta do modelo, porque o modelo pode alucinar também. E aí imagina que o modelo respondeu falando do seu concorrente. Você pode também colocar um filtro nessa resposta e não deixar o modelo retornar isso para o seu usuário final e dizer, ó, filtra se ele falar do concorrente A. E aí vai cair no seu guardrail e você vai dar uma resposta tratada, por exemplo. Então, e tem um outro recurso muito legal. Não sei se já fechou o guardrail. Já fechamos. Tem um outro recurso que eu acho que vale muito falar. E aí, para fechar, né? Todas as features que a gente está falando de Bedrock, que é a detecção de marca d'água. Na verdade, assim, quando você gera uma imagem dentro do Titan, ou do próprio Stable Diffusion, você tem lá a geração de imagens via Bedrock. Quando você gera uma imagem, beleza, você gerou a imagem de um cachorrinho e tal, agora você pode checar se essa imagem foi gerada pelo Bedrock. Você pode usar isso para N cenários, por exemplo, checar se a imagem é verdadeira ou não. Simples assim, checar a confiabilidade que aquilo foi feito pelo Bedrock. Claro, você não vai ver de outros modelos, você vai ver dos modelos que estão no Bedrock. Mas se você fizer o cenário certo, você monta uma ferramenta extremamente poderosa de segurança para checar que as imagens são reais ou não
por exemplo, uma foto, identificação de identidade. Tem alguns cenários que você pode trabalhar que são muito legais. É uma ferramenta que está aí, estava em preview, foi para GA, né? Eu acho que ela está em GA também, não está? Eu acho que ela entrou. Você pode acessar aí já no seu console e que ela é extremamente Sim, ela foi tem para já. GA e ela é extremamente interessante para casos de uso mais específicos de segurança também. Bom, eu acho que a gente falou as principais, a gente pensou as Exato, principais fizemos aqui novidades uma aí dos últimos curadoria 6 meses para aí. tentar resumir 6 meses em 30 30 e poucos 30 minutos minutos, e em alguns alguns segundos. minutos, exatamente, para trazer essas novidades para vocês. Mas não deixem de, obviamente, né, não deixem de testar, de conferir essas Perguntar para a novidades, própria AWS. perguntar, enfim, estamos aí à disposição. Prazer falar novamente para vocês. Espero que vocês aproveitem aí o conteúdo e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima sessão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.